Amém, amém. Vocês podem sentar, é uma alegria muito grande. Deixa eu me organizar aqui. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tarde linda, nessa cidade linda. Ué, não vou ouvir um amém? Amém. Londrina é... Gente, vocês não sabem quão linda a vossa cidade é. Ela é muito bonita. É uma cidade... Eu amo, obviamente, a cidade que eu moro, mas Londrina é uma cidade muito bonita. E é uma cidade que ela tem uma característica muito legal, porque ela tem todo o conforto, né, as coisas boas de uma cidade maior, mas tem também aquele gostinho de cidade de interior. Então, é assim, é uma combinação muito gostosa, que corrobora com certeza para a qualidade de vida. Deixa eu só me organizar aqui. Opa, vamos lá. Eu fico maravilhada com Jesus, Ele é muito bom. Nós estivemos aqui, eu creio que o ano passado, eu estive aqui com o pastor Samuel, e que alegria eu tenho de retornar, de estar com vocês novamente, com essas amadas, a pastora Luciana e a pastora Lourdes, perdão, irmã Lourdes, e cada uma das irmãs que aqui está. Somos co-herdeiras do reino de Deus. Sabe, irmãs, Deus não tem filhas favoritas. Ele ama todas nós, igualmente. E Ele tem um plano, um propósito, e o poder dEle está reservado para ser derramado sobre a vida de cada uma de nós. Todas nós enfrentamos dificuldades, todas nós temos problemas familiares, todas. Porque às vezes eu vou num lugar, as pessoas olham para mim, irmã Rebeca, né? Irmã, menos. Todas nós temos grandes embates na nossa vida. Todos nós vamos enfrentar nos nossos relacionamentos, na nossa família, no nosso trabalho, no trabalho da obra de Deus até, conflitos, oposições, problemas. Todas nós temos embates com a nossa saúde. Mas todas nós que estamos aqui também este dia, servimos um grande Deus. E isso cria um elo de comunhão, de aproximação entre nós. A gente nem se conhece tão bem, mas se a gente sentar para conversar, é como se a gente já se conhecesse. Eu sento com o pastor Tassiano e com a pastora Luciana, e converso com eles assim, como se a gente se conhecesse há anos. Hoje a gente teve um momento tão maravilhoso de comunhão, que eu falei para eles no final, não é retórica, não, é verdade. Eu falei, Luciano, eu estou muito feliz que eu vou poder estar à tarde, à noite, ministrando com vocês. Mas se eu tivesse que ir embora agora, eu já sinto que valeu a pena a minha vinda aqui a Londrina. De tão abençoada que foi a conversa que nós tivemos. Mas é assim que o nosso Deus faz. E hoje nós vamos refletir juntos sobre um assunto que eu tenho lidado muito com ele. Eu tenho lidado com ele, ministrando pelos convites que recebo, às vezes um tema muito específico que pedem de mim. Na Boas Novas, que a gente trabalha com TV, né, é um tema recorrente, é um tema que a gente recebe muita demanda de telespectador, muita gente a gente atende na igreja, e os meus embates, os nossos embates pessoais. E esse tema, restauradas para um tempo como este, mas a palavra restauração significa que algo estava quebrado, que algo estava problemático, que algo estava desfeito, que algo estava disfuncional, mas aquilo foi restaurado, consertado, curado, de modo que ele passou a ser funcional, novo, sadio. E este é um processo contínuo na nossa vida, contínuo. Quando a gente aceita Jesus, a gente vem, ajoelha, e ali algo maravilhoso aconteceu, milagroso.
Mas, na verdade, aquilo foi o início de uma caminhada, a caminhada da santificação. Porque daquele ponto em diante, vai prosseguir a nossa caminhada, um embate de nós sermos restauradas. E a área que eu fiquei orando, Senhor, o que tu queres? Quando a nossa irmã veio aqui, eu comecei a chorar para dar o testemunho dela. Porque quando eu estava agora há pouco revisando as minhas coisas, Deus me deu um pensamento que é exatamente esse que ela testemunhou. Nós vamos refletir essa tarde um pouco sobre ansiedade e depressão, que é um tema muito prevalente, um tema muito... E a restauração é justamente o que permite que Deus entre na sua vida, no meio do seu caos, do seu problema, das suas ansiedades e até mesmo, quem sabe, de uma depressão leve, moderada ou profunda, que você esteja passando, e que você já não sabe mais o que fazer. E uma das coisas muito difíceis da doença, e sobretudo a doença da alma, a doença da mente, do coração, da alma, é que ela é muito solitária. A gente tem um preconceito muito grande. Quando eu digo a gente, eu digo a sociedade e a igreja. Infelizmente, mas é desse jeito. A sociedade tem preconceito, ninguém acha nada demais uma pessoa ir no cardiologista porque está tendo dor de cabeça, dor na nuca, foi no clínico, olha, você está hipertenso, vai no cardiologista. Daí a pessoa vai no carro, faz aquele monte de exame, faz eletro, faz não sei o que lá. Daí o médico vai e prescreve uma medicação que você vai ter que tomar. Eu fui no cardiologista, estou tendo agora que tomar durante aí não sei quanto tempo, um remédio para controlar a minha pressão. Fulano, ciclano, ninguém dá. Mas se a pessoa já fala assim, olha, eu não estou legal, precisei ir no psiquiatra. Ih, está doida, Aí precisei ir no psicólogo. E o que está errado? O que é a diferença do clínico, do cardiologista para o psiquiatra? É que um trata as doenças do corpo e o outro trata as doenças mais afins à mente, à alma. Mas tudo, irmã, tudo faz parte daquilo que Deus criou. E a igreja não existe para tratar só o espírito, como se nós fôssemos espíritos flutuando por aí. Não somos. Somos pessoas, mulheres com corpo, osso, hormônios, TPM, menopausa, climatério, meu pai. E todos os embates que a vida traz. Nós somos corpo, alma e espírito. E a igreja precisa... Quando eu digo a igreja, mas não estou falando dos pastores, não, só. Porque a gente fala igreja, todo mundo pensa, o prédio. Primeiro, igreja não é prédio, irmãs. Tem muito prédio enorme, lindo por aí, vazio. Aquilo lá é um templo. Igreja, somos nós, são as pessoas. E a igreja precisa, que prédio maravilhoso, que templo maravilhoso, aleluia por ele, ar-condicionado, cadeira confortável, amém. Precisa de líderes, pastores, que tenham a visão que Deus usa para ministrar, e como precisa. Mas só um templo e o pastor, está faltando. O que faz a igreja ser igreja? São as pessoas. Então, quando eu falo igreja, eu estou falando de todos nós, tem homens aqui também. Nós temos barreira, nós temos preconceito, a sociedade tem e nós temos também. De achar que este lugar aqui é unicamente para tratar dos problemas do espírito. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora, em Lucas, o capítulo 5. Nós vamos ler um texto bem familiar, ele é narrado também em Mateus 9 e Marcos 2. Mas a gente vai ler conforme Lucas registrou no capítulo 5, verso 17. Esse acontecimento, esse fato, ocorreu em Cafarnaum, que era a cidade que Jesus morava, e se a gente olhar lá em Marcos, está escrito que foi na casa de Jesus.
Não foi na casa de alguém. Já vi muita gente, porque ele estava na casa de alguém. Irmãos, ele estava na casa dele. Ele tinha voltado para a cidade dele, para a casa dele. E nem na casa dele, às vezes, o povo deixava ele em paz. De modo que muitas pessoas afluíram para lá. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e até mesmo de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, de tão cheio, lotado que estava, por causa da multidão, subindo ao eirado, ao telhado, como queira, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais difícil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Esse texto, ele mostra com muita clareza o que era mais importante para Jesus. Hoje, como naquela época, as pessoas queriam milagres visíveis. Queriam milagres instantâneos. Milagres que Jesus falava pá e pô, acabou. Mas Jesus olhou para aquele homem e identificou que de fato a situação dele era crítica, ele era um paralítico. Mas aquilo que ele tinha de mais crítico não era a paralisia do seu corpo, era a doença da sua alma. E Jesus olhou para ele e falou: homem, os teus pecados estão perdoados. Irmãs, não é difícil o conceito do que eu vou falar. Tem hora que eu acho assim, que eu não vou nem precisar pregar muito, porque Jesus mandou uma pessoa que guardou um testemunho 3 anos, para levantar aqui e fazer a aplicação. Ele é um servo de Deus. Ele sabe. Falou: os teus pecados estão perdoados. Mas o que demanda? O que demanda Deus perdoar os meus pecados? Ela falou que estava lá em Mateus 6, depois da oração do Pai Nosso. O que está escrito na oração do Pai Nosso? Perdoa-nos, vamos lá, perdoa-nos as nossas dívidas, assim Jesus olhou para aquele homem e identificou um homem que precisava ter seus pecados perdoados, mas não era só isso que ele precisava, não. Ele precisava perdoar.
Não sei quanto tempo ele tinha de crente, mas, irmãs, quando a mágoa, quando o ressentimento, quando nós tomamos ofensa e guardamos a ofensa, dando desta sorte, conforme a gente vê em Efésios 4, dá brecha para Satanás, dá ocasião, ele chega e bota o pé. Aquilo vai criar dentro de nós uma doença da nossa alma, uma doença do nosso espírito. E sabe o que é impressionante? Aquilo não vai só atingir aquela pessoa, vai atingir todo mundo que está ao redor dela. Então, eu não sei se hoje é você que tomou ofensa, você que guardou a ofensa, você que não está conseguindo perdoar, você que está com ressentimento no seu coração, ou você está tendo que lidar com alguém muito próximo a você, que tomou ofensa, que se ofendeu. E às vezes quando isso acontece, meu irmão, é mais fácil eu tomar uma fortaleza do que conquistar o coração de uma pessoa ferida. Ou você ofendeu alguém, aquela pessoa tomou ofensa de algo que você fez, mesmo sem você ter intenção. E você já fez tudo no mundo para tentar consertar e não tem acordo. Então você sabe a dor. Jesus olhou para aquele homem e falou: os teus pecados estão perdoados. Ele não teve preconceito, ele não olhou só o exterior, ele olhou o que realmente importa, o que a mente. Olha que o homem, gente, a demanda do homem era tremenda, o homem não andava. Como é que Jesus olha para ele e fala: teus pecados estão perdoados? Porque aquela paralisia, ela era mais impactante ainda, ela era maior, ela era mais problemática do que ele não poder andar. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Jesus, irmãs, ele nos olha, ele nos vê no todo. A gente não precisa tapar peneira com ele, a gente não precisa fazer sala para ele, dar boa impressão para ele. Mas eu já perdi tanto tempo na minha vida, imagina, tentando fazer isso, do que simplesmente chegar para dizer: Deus, eu estou com ódio, estou com raiva, estou com ressentimento. É isso que você precisa aprender a fazer. Abrir o jogo, parar. Regras, religiosidade, Jesus disse: eu abomino, não quero mais. O que eu quero é um coração contrito, uma alma batida não desprezarei, diz o Senhor. O que é isso? É alguém que chega e abre, e conta, e derrama. Jesus olhou para aquele homem e falou: os teus pecados são perdoados. Os fariseus, cada um: como assim? Isso é blasfêmia. E Jesus falou assim: olha, para vocês saberem que eu tenho o poder de perdoar pecado, eu te digo agora, homem, levanta-te e anda. Nós vamos olhar algumas coisas, porque parte do processo, irmãs, quer ver? Deixa eu fazer um paralelo, eu acho que vocês vão entender onde eu quero chegar. Segura um pouquinho o que eu falei aqui, vem para esse outro lado comigo. Quando a gente vai falar de Jesus para alguém, quando alguém falou de Jesus para você, não sei como explicaram, mas quando a gente então vai falar de Jesus para alguém, o que a gente tenta levar aquela pessoa a entender? Que há uma divisão entre os homens e Deus, e essa divisão é o pecado, o erro, a maldade, mas que então Deus enviou o seu Filho Jesus, para ser a porta, o caminho que nos conduziria de volta para Deus. Mas para a gente receber Jesus e esse presente maravilhoso que Ele nos dá, nós primeiro precisamos fazer o quê? Reconhecer que somos
pecadores. Qual é a premissa da salvação, portanto? Confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Se com tua boca confessares e creres no seu coração, serás salvo. Ponto. Qual é a premissa, portanto, da salvação? É a confissão. É você dizer, sou pecador, preciso de Jesus. Irmãs, da mesma forma, a premissa para a restauração. Restaurada é quando você já teve o toque de Deus, mas alguma coisa aconteceu que veio, bagunçou, destruiu, e você disse, Deus, estou aqui de volta, Deus, eu sou um caco, eu sou um ferro velho, Jesus, eu sou um caso perdido, Senhor. Porque o inimigo fica apitando isso no nosso ouvido. Ele quer que a gente acredite isso, que não tem mais jeito, desiste, para. Qual é a premissa da restauração? É a mesma premissa da salvação. É você identificar o que está errado e confessar para Deus. Vamos refletir um pouquinho sobre isso e a gente volta no final. A gente sabe hoje que há realmente uma epidemia. Sempre houve a depressão. Se nós olharmos Davi, se nós olharmos Elias, se nós olharmos Moisés, se nós olharmos todos os personagens, Jeremias, pelo amor de Deus, Isaías, se nós olharmos Paulo, se nós olharmos Pedro, se nós olharmos Timóteo, se nós olharmos Esther, qualquer pessoa que a gente olhe, a gente vai identificar momentos em que visivelmente eles estavam lidando com depressão. Aquele momento em que falavam assim, minha alma, por que você está tão abatida? Confia em Deus, te levanta, reage, de tão para baixo que aquela alma estava. O próprio Jesus, em João capítulo 16, olha, no mundo, lá no último verso do capítulo, vocês vão ter aflição, vocês vão ter tristeza, vai ter perseguição, vai ter depressão, vai ter ansiedade, vai ter doença, mas tende bom ânimo, porque eu venci, eu estou com você. A depressão não é uma coisa nova, ela sempre existiu na humanidade. Mas hoje nós sabemos que o tipo, circunstâncias da vida moderna, eles corroboram ainda mais. Nós sabemos que existe depressão por circunstâncias, acontecimento, alguém está doente, um casamento acabou, alguém morreu, perdeu o emprego, tem uma dívida, a empresa faliu, um filho está doente, reprovou no vestibular, alguma coisa aconteceu. E às vezes, irmãs, nós trazemos conosco situações do nosso convívio de criação. Uma rejeição, um lar disfuncional, onde havia abuso, violência, maltrato, violência verbal. Tudo isso fragiliza a nossa estrutura, de modo que às vezes mais na frente, nem precisa de uma circunstância tão grande para entornar o caldo. Na verdade, aquilo já estava ali só enchendo, e uma gota entorna o caldo. Depressão por causa orgânica, ou abuso do organismo. O que eu quero dizer com isso? Casos orgânicos, por exemplo, TPM, a pura simples TPM causa depressão para muitas mulheres. Você fica ali deprimida uns 5 dias, daí passa. No outro mês, 5 dias, você vê uma leoa, não fala comigo, eu te mordo. Às vezes, uma depressão mais moderada, por exemplo, causada pela menopausa.
por problemas da tireoide, por medicamentos, sem que você perceba. Ou, às vezes, um caso mais grave, ligado a distúrbios mesmo do teu organismo, orgânicos. Amadas, esgotamento nervoso, consumo de álcool, drogas, pornografia, levam à depressão. Isso aqui não é puritanismo, não, é científico. Pornografia, gente, quando a pessoa consome pornografia, aquilo gera reações químicas no cérebro dela, que causam dependência. E a pessoa vai sempre querer mais, e aquilo é fora da realidade. Hoje, médicos não evangélicos vêm no meu programa e falam, olha, pornografia é maléfico. Não estão sendo puritanos, não estão sendo, porque é maléfico. São todas questões que podem ser um gatilho para a depressão. A gente sabe também que a depressão hoje está ligada a níveis muito altos de estresse. Muita informação. A gente liga a televisão, é tanta desgraça, é tanto problema, que eu digo meu filho, desliga a televisão, eu não aguento. Novela, Deus me livre, irmãs. Não estou aqui falando para ser boazinha. Teve na época até da minha vida que aqui eu lá vi alguma coisa. Risquei, não existe. Não tem acordo. Não tem acordo com luz e treva. Não tem acordo. Aquilo lá te enche de coisa ruim. Ódio, inveja, vingança, traição, infidelidade, mentira. É isso que você quer? Desliga, se não tem nada, então desliga a televisão. Ai, mas o pessoal fica falando mal de novela, mas não, então, por que então eles ficam assistindo as... Estou tendo até um nome, vi uma jovem, outro dia, uma discussão com jovens, ela estava falando de seriados. Mesma porcaria. Game of Thrones, sei lá o que é isso, sei nem o que é isso. Mesma porcaria. São todas coisas que trazem para dentro da sua vida ansiedades, que vão ser coisas que não deviam estar lá. E depois você começa a se sentir ruim e fala, meu Deus, por que eu estou assim? Por que você está assim? Já não basta os problemas que a gente tem, você tem que ainda de baseada enfiar dentro da sua cabeça? A gente sabe igualmente que hoje... o nosso tempo, existem algumas questões do nosso tempo que são muito... por exemplo, eu creio que a ditadura da beleza é algo muito problemático do nosso tempo. A mulher tem que ser assim, assim, assado. Se ela não é, então ela não é. Que história? Que é isso? Para começar, aquele modelo colocado é um modelo fora da realidade. Se você conhecer aquela pessoa pessoalmente, você não vai nem reconhecer, ela nem é aquilo, ela é aquilo depois do Photoshop. E você fica se matando para ser aquilo? A rede social, hoje, nos expõe a situações que nos levam a crer que todo mundo tem uma vida perfeita, que todo mundo está ganhando dinheiro, que todo mundo só come em restaurante gostoso, que todo mundo só veste sapato novo, bolsa nova toda semana. Quem te olha na rede social, a pessoa está lá. Tudo que você pode imaginar, você vai ver lá. E você olha para aquilo, imediatamente, mas é instantâneo, eu sei que é, porque eu também já passei por isso. E o meu dia foi péssimo, deu um monte de coisa errada, que droga, pô. Só eu mesmo que a vida está... Sabe, parece que todo mundo está bem, eu que estou ruim. Irmãs, aquilo lá é um engodo. Aquela pessoa possivelmente está muito pior que você. Eu já tive tantos casos que eu vi uma foto, no outro dia a irmã estava no gabinete para falar comigo, irmã, pelo amor de Deus, meu marido pediu o divórcio. Eu falei, ué, e aquele post de ontem? Não, aqui daí eu tentando me vingar dele e me sentir bem. E você achando que ela está linda, maravilhosa, ou ela está lá se esgoelando, se acabando, porque o marido pediu o divórcio.
O que ela fez? Foi no salão, se pintou, se maquiou e tal, e produziu, e foi lá no chão, que lugar lindo, e bateu foto. Você, pô, olha como ela está bem, eu estou nessa pior, ela não sei, ela está pior que você. Vocês estão entendendo o mundo que a gente está vivendo, irmãs? Não se engane, não. Isso tudo influencia, porque um dos elementos que eu falei agora há pouco, muito importantes da depressão. E sabe por que eu falo isso? Porque eu já tive depressão. Eu já passei por isso. Eu não estou aqui para falar uma falazinha técnica, de dados, de livros. Eu estou falando do que eu sei, porque eu já passei. Quando a gente está deprimida, a gente só parece assim que todo mundo está bem. E a gente está horrível. E a sensação que a gente tem é que a gente nunca vai ficar boa. Mas eu estou aqui para dizer para você que você vai ficar boa sim, em nome de Jesus. Porque nós servimos um Deus que diz para a gente, minha filha, os teus pecados, as questões da tua alma, eu estou vendo. Eu não estou vendo só que você precisa de dinheiro. Eu não estou vendo só que você precisa curar, para você precisa andar. Eu estou vendo a tua alma. E eu me importo com a tua alma. Ela vem antes dessas outras coisas. Não é só a solidão física. Às vezes você está rodeada de pessoas. Mas você, irmãs, é impressionante o número de pessoas que estão em depressão e a família não sabe. Elas sabem que a pessoa não está bem. Mas ninguém, a própria pessoa não admitiu para si que está deprimida. Muito menos chegar para a família e dizer, estou com depressão. Oh, meu Deus, que horror. E aí, o que tem? Mas é nesse nível, irmãs. Maridos não sabem, filhos não sabem, pais não sabem. Isso tem que acabar. Hoje nós estamos entendendo, Jesus está dizendo para ele, minha filha, eu estou vendo. E aqui do púlpito da minha casa, eu estou endereçando, eu estou falando contigo. Você não, primeiro, amada, você não está só. Você ficaria surpresa, aquela irmã linda, maravilhosa, que você vê aqui chegando nos trinques, tu não sabe o que ela está passando. Ninguém sabe o que o outro está passando. A gente pensa que sabe, mas a gente não sabe. O pastor, às vezes, mais ou menos, tem um pouquinho mais de insight, porque ele, às vezes, é procurado. Às vezes, quando a gente chega na gente, já é para contar a bênção que ficou boa, porque a pessoa tem um preconceito de falar. Claro que você tem que ter cuidado com quem você vai falar. E nós, ao acolhermos alguém, temos que ter muito respeito e cuidado. Por quê? Porque aquela pessoa precisa de privacidade. Você não pode sair falando, olha, fulano, ore por ela, irmã, ore por ela, porque ela está com depressão, está feio o negócio. Você sai contando para todo mundo, minha irmã, que isso? Mas é necessário encontrar alguém, é necessário buscar ajuda. Quando trouxer aquele homem para receber ajuda, o que Jesus identificou primeiro naquele homem? Que a alma dele estava enferma. E olha que o corpo estava gravemente enfermo, mas a alma precisava mais. Rede social, portanto, é um drama. A gente finda tendo, hoje também um outro grande problema. A gente vive num mundo de gratificação instantânea. O que significa isso? Cada vez mais, as coisas estão sendo feitas e fabricadas para serem mais rápidas, mais instantâneas. Outro dia eu levantei para tomar café da manhã, eu estava sozinha, que eu acordei bem cedo, que eu ia gravar o Voz Mulher. E eu sentei na minha cozinha, assim, na minha sala de jantar, o dia estava bem cedinho ainda, o sol vinha já subindo e tal, e naquele momento, eu não bebo café, eu bebo chá e Nescau. Daí eu tinha preparado o meu leitinho, tirei do micro-ondas o leite, botei o Nescau, tirei meu pãozinho, passei meu requeijão, sentei na mesa. Quando eu olhei para aquilo, irmãs, eu pensei, meu Deus, como eu sou abençoada. Mas não é só porque eu tinha aquela comida, mas é porque eu obtive aquele café da manhã instantâneo em 5 minutos. Foi o tempo de abrir a geladeira, pegar a caixa de leite Piracanjuba, semi-desnatado, derramar na xícara, meter de volta, ali mesmo do lado eu já meti no micro-ondas, 1 minuto.
Antes, eu já tinha pego, quando passei para tirar o leite, já tinha ligado a minha torradeira. Daí, na geladeira que eu botei de volta o leite, eu puxei o pacote de pão integral e o vidro o potinho de requeijão, já meti o pão integral na torradeira. Daí foi o tempo que, o micro-ondas, eu fui lá no micro-ondas, tirei a minha xícara do micro-ondas, botei uma colherzinha de Nescau e misturei. Daí, a torradeira, daí eu peguei meu pão, passei o requeijão e sentei. Irmãs, 50 anos atrás, eu ia ter que acordar às 5 da manhã para fazer o fogo, para cortar a lenha, para partir a lenha, para fazer o fogo. Eu já fiz muito fogo de lenha, tá? Sei fazer um fogo legal. Olha assim para mim, nessa estampinha, não sabe por onde eu já passei na minha vida. Eu já comecei, meu nosso primeiro pastorado foi num barranco do Rio Amazonas, mas muito antes, eu morei em casa com lareira, onde eu morei era frio, e mesmo antes disso lá, tinha fogão de lenha também, então a gente fazia aqueles buraquinhos dos lados, ficar lá, soprando, fazendo o fogo. Você tinha que partir a lenha, fazer o fogo, ordenhar a vaca para ferver o leite. Se fosse querer cacau, pelo amor de Deus, sabe o trabalho que dá para fazer aquele pó de cacau, para fazer o seu Nescau? Sem falar que você ia ter que assar o pão, e fazer o seu queijo, Minas ou requeijão. Irmãs, para mim tomar aquele café que eu aprontei em 5 minutos, levaria horas de trabalho. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa gratificação rápida que eu tenho, ela traz conforto, ela é boa por um lado, mas por outro lado ela me prejudica. Por quê? Porque ela cria uma sensação falsa, que tudo na vida é instantâneo. Eu quero um pão, eu compro no supermercado. Mas, irmãs, não sempre foi assim. E aquela vida em que eu tinha que rachar lenha, tinha que fazer o pão, criava em mim uma musculatura emocional, uma paciência era forjada em mim, de que as coisas não iam vir blá lá lá para a minha mão de mão beijada. Eu teria que lutar, eu teria que trabalhar por elas. Eu não estou aqui propondo que a gente volte para uma vida sofrida. Eu só estou falando do descompasso que existe entre essa situação criada e os nossos sentimentos e a vida real. Porque na vida real, na vida sentimental, na vida emocional, as coisas não são instantâneas. Não são. Quantos anos levou? Não são. Não são. Então, tudo é rápido. A gente vem aqui, meu Deus, eu estou nessa tristeza, eu não saio. Minha irmã, só que antigamente, então, não é que antigamente não tinha depressão, só que as pessoas tinham uma percepção diferente da vida. A vida era mais dura, a vida era mais sofrida, isso criava resiliência, fortitude. E a gente não vivia na ditadura da alegria. Sabe o que é ditadura da alegria? É aquela pessoa que fala que está alguma coisa errada com você se você não estiver feliz o tempo todo. Mas ninguém vai estar feliz o tempo todo. Jesus não esteve feliz o tempo todo. Paulo, grandes homens de Deus. Ora, Paulo, quando foi se gloriou do quê? De açoites, de naufrágios, de prisões. Hoje, se um pastor dizer que ele foi açoitado, aprisionado, ele vai dizer, coitado, eu não quero distância desse homem, eu quero um pastor vitorioso. Um pastor, existiu um homem mais vitorioso e cheio de Deus do que o apóstolo Paulo? Mas olha como a nossa percepção está trocada. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando aqui? Então, essa vida instantânea, mais rápida, de conforto, amém por ela. Mas cuidado, porque ela te prepara, ela te engata para uma percepção equivocada da vida. A vida não é assim. E eu não estou aqui para estourar teu balão e dizer, tchau babau, fica aí tomar teu pirulito e ir embora. Não, amada. Eu estou aqui para dizer que há um Deus na tua vida, há um Deus na terra que te ama. Você não está só. Mas você tem que lidar, você tem que olhar para a situação e aprender a aceitar, lidar. Nós não vamos estar felizes o tempo todo. A vida vai ter tristeza. E aí?
Ela vem para nos forjar, ela vem para nos moldar, ela vem para nos purificar e nos fazer pessoas fortes. É igual uma criança que faz tudo o que ela quer. Vai ser uma criança mimimi. Quem quer com uma criança dessa? Que esse adulto vai se tornar? Aí tem que dizer não para a criança. Por quê? Porque a vida vai dizer não. Então ela tem que aprender a ouvir não. Estou errada? Mas você está entendendo, então, esse descompasso? Mais um elemento da vida moderna, já está na hora de eu acabar. Ditadura da beleza, ditadura da riqueza. Tantas ditaduras do nosso século, que colocam sobre nós estresse, cobrança. E a gente olha para aquilo e fala, não, eu não dou conta, eu não sou isso. Eu sou menos, então eu não sirvo. E a gente... Como se não bastassem os problemas, porque esses problemas, irmãs, não são irreais, não são menos reais que os outros, mas eles são problemas subjetivos, interiores, que Jesus identificou, quando Ele olhou para aquele homem, e disse, os teus pecados estão perdoados. Para a gente encerrar, nós precisamos entender e aceitar que nós somos corpo, alma e espírito. Às vezes, o nosso corpo vai ficar doente. Às vezes, o nosso espírito vai ficar doente. E às vezes, a nossa alma vai ficar doente. Como é que a gente lida com isso? 3 passos. Pode, se quiser, pega o teu celular, pega um papelzinho, anota. Anota também a porção bíblica, que é Lucas 5, 17, 26. Embora que o texto-chave seja o 23. Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Levanta-te e anda. Gente, Jesus era demais. Vamos lá. Nós precisamos, amadas, aprender a nos conhecer. Conhecer o nosso corpo. Conhecer o nosso humor. Observar. A gente precisa ser mais gentil com a gente mesmo. E nós precisamos aprender a identificar o que é que está errado. Não, porque o que a gente faz? Quando a gente não gosta de algo que a gente vê, a gente nega. Te nega. Não, você não pode. Ou a gente nega em nós, ou a gente nega em alguém. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive depressão, eu não imaginava naquele momento da minha vida, sabe o que era aquilo? Nunca tinha tido? Eu tinha 17 anos. 17. Família ótima, pais maravilhosos. Eu não sei dizer exatamente qual foi o gatilho. Depois eu fui descobrir, claro, que pessoas da família da minha mãe, várias pessoas, tinham problemas, tiveram problemas sérios com depressão. Então, certamente havia um elemento orgânico, um elemento hereditário, era um componente. A puberdade, pressões, não sei, alguma coisa em mim. E foi assim, enjoado, bem enjoadinho mesmo. E eu me lembro que eu procurei ajuda. A minha mãe era uma pessoa maravilhosa, quem a conheceu sabe, então eu não gosto nem de contar, porque eu não quero que fique parecendo, mas ela lidou com aquilo pela ótica que ela lidava com ela mesma. Falei, mãe, alguma coisa está errada comigo. Se ela para com isso, para já com essa marmota, não, simplesmente acabou, não fala mais nisso. Foi o que ela disse para mim. Irmãs, eu fiquei estatalada. Falei, isso aqui é horrível, está errado, eu não posso falar, então é algo que não pode ser dito, então sabe? Mas era horrível, eu chorava, eu não conseguia dormir. Já pensou você procurar ajuda e alguém fala para você, para com essa marmota? Mas é assim até hoje que a sociedade e a igreja agem muitas vezes.
E eu me lembro que eu falei eu tenho uma irmã gêmea, e ela começou a ter, assim, a gente era meio parecida, eu não sei se uma refletia na outra, mas ela era quem me entendia ainda melhor, a gente orava junto. Agora, o que eu aprendi também? Você não deve contar para ninguém. Que equívoco, meu Deus. Naquela altura, eu já conhecia o Samuel, já estava namorando com ele. Eu falava, meu Deus, eu não vou poder casar. Como é que eu vou ter filhos e casar e trabalhar para ti do jeito que eu estou? Então eu achava, eu vou ser assim a vida toda. Mas foi um vale, foi um momento tão... E durou assim uns 6 meses. Não foi curtinho, não. Negócio enjoado. E depois daquilo, cada 3, 4 anos eu tinha um incidente. Até chegar aos 41 anos. Quando eu tive um esgotamento da celebração dos 90 anos da Assembleia de Deus em Belém. Trabalhei igual uma doida. Tive dengue, o meu filho foi estudar fora, o meu cachorro morreu, um monte de coisa que aconteceu. Irmãs, um dia assim, parece assim que algo quebrou dentro de mim. Eu me senti tão mal, mas tão mal, que eu falei, meu Deus, o que está errado comigo? Por que eu estou assim? Parece assim que eu quero morrer. Eu liguei para uma amiga minha, psicóloga, Gesiane, eu não estou legal. Ela disse, pastora, o que você tem? Eu descrevi para ela o que estava sentindo. Ela falou, pastora, vamos ter que cuidar. Você está com depressão. Eu falei, não, Gesiane, eu não estou com depressão, não, eu estou feliz. Essa foi a resposta que eu dei para ela. Eu estava morrendo. Ela falou, bem que eu estou com depressão. Não estou com depressão, não. 41 anos, eu estou com 59, ou seja, vai estar quase para fazer 20 anos. Eu falei, mas qual médico que eu vou? Não sei, um neuro? Ela, não, amor, para isso é um psiquiatra. Eu falei, Gesiane, eu não estou doida. Eu não falei que você está doida, estou dizendo que quem cuida de... Irmãs, para mim, no psiquiatra, não pode deixar que eu marco para você. Já vi que vai ser barreira, é assim mesmo, sabe? Ela foi legal comigo, e conseguiu uma médica ótima. Eu tive que esperar 10 dias para ser atendida. Irmãs, que dias horríveis que eu vivi. Mas tão ruim quanto os dias, foi eu aceitar que eu iria num psiquiatra. Deus, eu não contei para ninguém. Fui sozinha, não queria mais, não quer ninguém comigo, não, eu vou no médico. E quando ela prescreveu antidepressivo para eu tomar, alguém pode estar aqui sentado, não estou acreditando, uma serva de Deus pregando assim. Irmã, servos de Deus têm depressão. Servos de Deus têm hipertensão, servos de Deus têm diabetes, e servos de Deus têm reumatismo. Servo de Deus tem todas as coisas, porque eles têm corpo, alma e espírito. E Jesus veio e fala, perdoados, vou primeiro perdoar a tua alma, minha filha. Vou primeiro curar. E ali eu fiz um tratamento, daí eu fui descobrir o que é. Mas como me ajudou? Por que eu estou falando isso? Porque eu tive que aprender na marra a identificar. E depois que você identifica, tem o próximo passo, que é admitir. E, por fim, buscar ajuda. No meu testemunho, eu contei os 3. Você tem que identificar. Eu sei que muitas de vocês aqui, você sabe que o teu problema é depressão. Você sabe que você até já foi diagnosticada, já fez tratamento, mas o que acontece? O tratamento, ele ajuda, claro. Mas se você não lidar com a causa, ela volta. E nós estamos aqui hoje para tentar olhar para a causa. As pessoas hoje em dia buscam terapia, buscam médico até, querendo uma solução instantânea. Do mesmo jeito que elas queriam no tempo de Jesus. Queria lá, Jesus está curado. Pronto, acabou, tudo certo. Mas Jesus identificou e ensinou que a cura do corpo é mais fácil. A identificação e enfrentamento necessárias para questões da alma eram prioridade, eram mais importantes, mas são mais demoradas. Vocês estão entendendo por que eu falei do assar o pão, cortar a lenha? Porque tudo na nossa vida hoje é rápido, então a gente quer que as questões emocionais também sejam rápidas. E elas não são.
Vamos ficar em pé? Diga comigo: identificar, admitir, tratar ou buscar ajuda. Sabe, irmãs, para muitas de vocês que hoje estão passando dificuldade, nós vamos orar agora. Mas como é importante para você saber que você não está só. E uma das coisas que acontecem quando a gente está numa situação como essa, é que a gente não vê luz no fundo do túnel. Mas Jesus está aqui esta noite. E Ele vai dizer primeiro para você: minha filha, eu estou contigo no túnel. Tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, eu estou com você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz levar em passos verdejantes, Ele me leva junto às do descanso, Ele refrigera a minha alma, Ele me guia pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande por vales sombrios, ou até de morte, eu não vou temer, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, até que o meu cálice transborde. Sabe, irmã, só tem um detalhe, só um pouquinho. Não quero te desanimar, mas eu preciso que você entenda essa tarde, que as questões da alma, elas demandam trabalho teu. Deus vai fazer o dele. Qual que é o teu trabalho? É identificar, confessar, perdoar. Perdoar. Tem que perdoar. Não vai ter cura de depressão se você não perdoar. Jesus falou: perdoados estão. Ele fala, só que ele fala: eu perdoo, mas para eu te perdoar, você tem que. O que ele está dizendo então? Minha filha, eu perdoo, mas a premissa do perdão dele é qual? É eu perdoar. Então ele está dizendo: perdoa, 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 perdoa. Abre mão, não leve ofensa, não guarde ofensa. Não guarde medo, não guarde tristeza, não guarde rancor. E tirar isso de dentro da gente só com a ajuda dele, e às vezes de terapeuta. Mas tem que ser feito. A gente pode até desculpar alguém, não basta desculpar, tem que perdoar, é diferente. Quem sabe você desculpou, mas está lá debaixo a ferida, ninguém chega perto. E enquanto aquilo não for tratado, o foco da tristeza, da depressão estão lá, latentes. Qualquer coisa vem, aquilo entorna de novo. Mas Deus nunca pede. Então, quando Ele fala perdoados estão, Ele está dizendo: perdoa, filha. Perdoa. Perdoa. Eu quero te curar, mas você tem que fazer a sua parte. Perdoa. Porque Ele pode te curar, mas se você não perdoar, vai voltar. Confessar. Para Deus: Deus, eu estou com ódio, Deus, eu estou com raiva. Para de tapar. A gente vem para Deus com aquela impressãozinha boa, que oh Jesus, e lá dentro sai daqui reclamando, bolada com o marido, irada. Tem dia que eu sento na igreja de Jesus, eu estou tão chateada com Samuel, eu digo mesmo para ele: me ajuda. Daí não demora muito, ele começa: mas aquilo ali você pode ser diferente, né? Ele me confronta. Tem coisas que ele confronta ele também, que às vezes é ele que está precisando de uma esculhambada, igual a gente fala lá no norte, né? Mas deve ter hora que é a gente, ou os dois, que é o caso da maioria do tempo. Quando ele fala: perdoados estão os teus pecados, ele está falando da dimensão do nosso coração e da nossa alma. Tudo que engloba essa área da sua vida está aí.
Ele se importa e Ele tem poder, mas você precisa abrir o coração. Você precisa. Pecado tem nome, igual com Jacó, lá no Vale do Jaboque. O que você é? Qual é o teu nome? Qual era o teu nome? Jacó teve que dizer: meu nome é enganador. Você tem que dizer: Deus, meu nome é ressentida. Meu nome é ferida. Mas eu quero que o meu nome seja Israel. Identificar, admitir e tratar. Pode ser que precise de ajuda profissional. Deus deu capacidade para pessoas. Chegou um ponto que eu precisei pedir ajuda. E tive ajuda, e como me ajudou, amém. Mas depois eu tive que estudar e fui descobrindo que eu tive que lidar com questões, porque senão daqui a pouco eu estava lá de volta de novo. Renova-me. Esse é o tom? Transforma-me, que diga, né? Eu com a letra errada. De dentro para fora, transforma-me, Senhor. É de dentro? Me rendo a Ti, com tudo que eu tenho, e tudo que passou. Vou esquecer, e uma nova história eu vou viver para a Tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Querido Deus, nós estamos na Tua casa esta tarde, te glorificando por esse momento maravilhoso de comunhão, em que podemos abrir o nosso coração, conversar umas com as outras, nos conhecermos e entendermos que não estamos sós, que Tu estás conosco, que a Tua mão está sobre nós. Mas nós fomos confrontadas, ó Deus, pela Tua palavra. Nós fomos ensinadas, Senhor Jesus, pelo que Tu fizeste, Senhor. E agora eu quero Te pedir por cada mulher que aqui está. Visita, ajuda essa mulher a identificar, ajuda essa mulher a admitir, buscar ajuda, buscar, Senhor. Guia ela, coloca no caminho delas pessoas que poderão ajudá-la, Senhor, para que uma nova história, um novo momento, Pai, seja vivido na vida dela. Levanta ela agora, fortalece ela agora, que ela sinta Teus braços de amor, Senhor, amparando, segurando, acompanhando, sustentando, Senhor, com poder e com graça, com amor e com perdão, Senhor. Porque é assim, Senhor, que Tu caminhas conosco, Pai. Faz a obra profunda, Pai. Nos ajuda, Pai, a abrir o coração, a enfrentar
e sermos mulheres restauradas, cheias do poder de Deus, cheias da tua graça e do teu amor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E juntas dizemos amém. Eu quero ser